Olá, eu sou Patrícia Decker. Estou aqui hoje para falar com vocês sobre aromaterapia vibracional, como unir a acupuntura com aromaterapia e florais na regulação do fluxo do Qi, que é a nossa energia vital. Então, da onde surgiu, a necessidade dessa palestra? Mesmo com a grande efetividade da medicina chinesa, o uso da acupuntura na minha prática clínica, eu fui percebendo que eu precisava de mais técnicas sutis para ajudar os meus pacientes na regulação do Qi, na busca pelo seu autoconhecimento, pela consciência e para conseguir acionar realmente a causa de muitos desequilíbrios e doenças. Então eu estou trazendo hoje para vocês um pouquinho da minha experiência clínica desses últimos anos e o meu objetivo é realmente sensibilizar as pessoas para um novo olhar da aromaterapia e dos florais dentro da prática. Eu sou Patrícia Decker, sou farmacêutica e analista clínica, formada há 25 anos através da UFSC. E a minha visão sempre foi muito científica dentro de todo esse olhar dos óleos essenciais e dos florais. Eu acabei indo para o mundo da medicina tradicional chinesa e desenvolvo há 14 anos a prática de ser acupunturista, de auxiliar as pessoas na regulação dos seus corpos, tanto físico, mental, emocional, vibracional e etérico e espiritual. Cada vez mais eu fui percebendo o quanto esse mundo só do medicamento, ele não alcança todas as nossas dimensões e a nossa cura. Então eu quis trazer um pouquinho do que eu fui percebendo ao longo desses anos, que eu fui inserindo novas práticas no meu dia a dia para auxiliar ainda mais os pacientes nas sessões que eu atuo, a conseguir uma regulação ainda mais profunda. Então, essa regulação ela foi se utilizando também da cromoterapia. Eu utilizo na minha prática um banho de luz, sobre a maca. E eu comecei a utilizar também a aromaterapia no difusor de ambientes, através de blends que o paciente poderia levar para casa, roll-ons, personalizados. E aos poucos eu fui percebendo que eu poderia também estar fazendo sprays de ambiente para utilizar com intenções específicas de fazer um movimento vibracional da energia, do Qi, chegar mais aonde eu gostaria. Então, o nosso fluxo de energia no nosso corpo, ele também vai ter movimentos de ascendência, descendência, às vezes bloqueios, e toda vez que o fluxo não é adequado, a gente vai tendo dificuldades com a harmonização do nosso fluxo do Qi, tanto com dores como às vezes com bloqueios, traumas que não permitem que a gente se cure ou que a gente alcance a nossa melhor versão, a nossa versão de fluir realmente, de estar totalmente integrado na nossa vida. Então agora vamos para o objetivo da minha palestra. Primeiro de tudo, eu quero compartilhar com vocês como integrar os movimentos do Qi com a linguagem dos aromas numa dimensão mais sutil, unindo a medicina tradicional chinesa com a aromaterapia vibracional e abertura para o uso da intuição. Quero também convidar todos vocês para explorar um pouco como o movimento do Qi no seu organismo pode também conversar com a aromaterapia. E quero abrir uma sensibilidade de escuta ativa para novas metodologias do uso da aromaterapia. Então agora vamos falar um pouquinho sobre as teorias da medicina tradicional chinesa de uma forma muito simplificada, só para entender onde nós vamos chegar aqui. Então, primeiro de tudo é a teoria do Qi, que seria a energia vital. O Qi, ele é, na verdade,
aquilo que define tudo que é vida. Temos Qi nas plantas, no óleo essencial, no floral, nas estações do ano, no processo de tudo, né? Do ser vivo. O Qi, ele faz parte tanto da nossa parte mais matéria, como dos sentimentos e de todos os processos que a gente vive, como reações químicas, transformações e tudo mais. Então, o Qi é esse sopro da vida, né? Se a gente pensar, o Qi ele teria duas polaridades, o Yin e o Yang. O Yang seria aquilo mais sutil, como algo vibracional, energético, invisível, intangível. E o Yin, ele é a nossa parte mais matéria, nossas células, nossos órgãos. E dentro disso, o Yin e Yang se alternam, se complementam, e a gente teria uma relação de Yin e Yang em tudo aquilo que é vivo, tudo aquilo que existe. Então, se a gente comparar partes do nosso corpo, ou órgãos, sistemas, sempre a gente vai ter órgãos e sistemas Yin e outros Yang. Faces do corpo ou áreas do corpo que são Yin ou Yang. Então, o que vale a gente entender é que se a gente fizer um adendo à física quântica, a gente também teria essas questões de partícula, né, algo bem matéria e algo bem energético, como definições do Yin e Yang. Então, diversas teorias abrangem os mesmos conhecimentos. E dentro desse olhar do Yin e Yang, a gente também poderia ver que tudo na natureza é cíclico. O dia, a noite, as estações. Então, a gente precisa estar inserido em algo que não fica estável, mas sim dinâmico. E essa energia dinâmica, ela precisa que as reações químicas aconteçam, que os processos de digestão, de pensamento, de todas as transformações no nosso corpo, o metabolismo aconteça. E muitas vezes, quando algo fica trancado, pode ser de uma forma de um trauma, às vezes, ou de alguma emoção que ficou reprimida, a gente vai bloquear o fluxo do Qi dentro dos nossos sistemas. Então, a gente abre um pouquinho mais pensando que os meridianos da acupuntura, que seriam os canais no qual a nossa energia flui, eles seriam canais que se correlacionam com os órgãos internos, mas também com a face externa do nosso corpo. E dentro desse olhar de fluxos e meridianos, a gente precisa ter sempre esse movimento acontecendo. E aí, pensando em meridianos, a gente poderia dizer que toda vez que o fluxo fica interrompido, a gente pode ter algum desequilíbrio, ou distúrbio, ou bloqueio, que vai fazer com que algo se bagunce no nosso corpo. Então, nós podemos pensar que a parte mais matéria seria o fluxo do sangue, dos líquidos, da linfa, mas a parte mais energética e vibracional seria o fluxo do Qi e desse foguinho, né? Que às vezes a gente tem dificuldade em entender essa parte da regulação térmica do nosso corpo, mas a gente poderia só fazer uma correlação como uma parte mais Yang. A parte emocional também entra num fluxo muito mais Yang, dessa energia substancial, assim, intangível. Então, o que nós podemos pensar? Que os movimentos que o nosso corpo faz como algo até autonômico, ele também pode ser definido dentro dos 5 elementos, que são movimentos dentro da natureza. Então a gente teria madeira, o fogo, terra, metal e água como elementos e movimentos que regem o movimento pelo qual o Qi vai fazer um movimento no nosso corpo. Então vamos falar um pouquinho sobre o movimento do fogo, né? Quando a gente enxerga o movimento fogo na natureza, a gente vê que ele toma conta, que ele é um movimento super expansivo, ascendente, para cima e muitas vezes sem controle, né? Ele vai e ele toma conta de tudo aquilo que tem por frente, né? A madeira vai se queimar até acabar aquela combustão e a partir dali
a gente gasta a nossa energia. Então o fogo dentro da medicina chinesa, ele também é um elemento que ele vai trazer essa força de expansão, de ascendência e que muitas vezes em seguida a energia se dissipa e se perde. Quando a gente pensa no elemento terra, ele é um elemento que ele vai reger muitas vezes o nosso pensar e quando a gente está fazendo esse movimento do terra, ele vai ter um movimento centrípeto, né? De fazer digestão e de todos os processos e muitas vezes o nosso pensamento ele também vai ter esse mesmo movimento. E se a gente ficar com um movimento excessivamente repetitivo, a gente pode também ter um processo mental de obsessão ou de repetição e na natureza a gente vai ter também algo que possa, em algum momento, ter um movimento excessivamente desequilibrado e que aí vai trazer algum desequilíbrio ou doença, uma desarmonia. A gente pode, em seguida, pensar no elemento metal. Ele é um elemento voltado com a energia do pulmão e do intestino, então a gente precisa, muitas vezes, dispersar a energia e fazer com que haja um movimento descendente. A própria tristeza muitas vezes é correlacionada com esse elemento metal e a gente vai ver que quando a gente está mais ligado na tristeza, esse movimento ele vai ser descendente. A gente precisa entrar num processo de introspecção e para conseguir a introspecção a gente precisa que o movimento do Qi descenda e dentro desse olhar de descendência, muitas vezes a gente vai ficar mais quieto, introspectivo. Saindo do movimento do metal, a gente vai ter o elemento água, que ele é um elemento que não é muito do conflito, né? E a água, ela circunda a montanha. Então, dentro desse olhar de circundar e de não querer brigar com a montanha, o elemento água, ele também é calmo, pacífico e ele vai circulando por onde ele consegue. Então há uma tendência muito mais de descendência no elemento água e muitas vezes uma dificuldade também de a gente conseguir recaptar essa água e fazer com que esse movimento suba novamente para poder fazer os processos de excreção. E por último, e não menos importante, a gente teria o movimento do madeira, que seria um movimento da vida, né? Quando a gente pensa numa árvore, ela cresce em expansão, vai ter esse movimento de trazer a vida como algo que a gente não vai tolher, mas o movimento do madeira, ele também abrange toda essa expansividade, o crescimento e muitas vezes algo que a gente vai ver até como emoções também que muitas vezes vão ser com muita potência, com muita força. Então, pontuando a inter-relações entre os elementos, a gente vê que muitas vezes o Qi, ele vai se comunicar como diversas emoções, diversas frequências, né? E todos esses movimentos dos elementos integrados. Então, todos nós vamos ter um pouquinho de cada um dos elementos e a gente vai viver diversos sentimentos e emoções no nosso dia e no nosso período de vida, como sendo algo dinâmico, necessário, né? Regulado, harmônico. Se a gente bloqueia apenas uma das emoções, a gente vai ter algum movimento do fluxo do Qi que vai ficar, às vezes, com uma dificuldade, ou na ascendência ou na descendência. Então, pessoas que tendem a ter o movimento de ascendência ou expansão liberado, mas que não conseguem fazer um movimento introspectivo, elas vão ter uma tendência de serem mais explosivas, de terem, às vezes, até algum processo de não ter autorregulação e talvez elas passem a ser pessoas que tenham algum sintoma de enxaqueca, de labirintite, de algum processo muito yang com a subida de energia que não descende da cabeça. Então, qualquer coisa que traga um excessivo de energia para a cabeça e que não auxilia nesse processo de retorno da energia, então pode ser insônia, excesso de pensamentos, enxaquecas, dores de cabeça,
vai fazer com que esse desequilíbrio em excesso, ele vai trazer aí uma desregulação. E em contrapartida, quando falta esse foguinho, né, da energia Yang, mas que a gente tá muito no sistema Yin, a gente vai ter às vezes uma dificuldade de se mover, né? Pessoas às vezes que vão indo para a obesidade ou para um excesso de acúmulo da energia Yin no corpo, poderia ser caracterizado, por exemplo, por um excesso de secreções, excesso de massa corpórea, né? A gente precisa ter esse dinamismo entre o Yin e Yang, mas muitas vezes o fato de a gente ter um desequilíbrio com mais sistema Yin, a gente tenha dificuldade no mover-se, né? A energia Yin vai ser essa parte mais material. E o que a gente poderia ver, por exemplo, num aspecto mais emocional? Pessoas às vezes com estados depressivos ou com muitos processos de medos, inseguranças, a gente vai estar faltando um pouquinho essa energia de movimento, de força, de coragem, de segurança. Então, como que a gente pode se utilizar de florais e de óleos essenciais para impactar dentro desse equilíbrio do sistema? A gente pode ver que conforme as características dos óleos essenciais e dos florais, a gente vai conseguir trazer um pouquinho mais de Yang se o Yang está faltando. Eu posso trazer um pouquinho mais de Yin se o Yin estiver faltando. Então a gente pode se aproveitar das técnicas da natureza, né, que estão aí disponíveis através dos óleos essenciais e dos florais, para tentar trazer aquilo que a gente está tendo dificuldade em fluir para compor com o nosso organismo e trazer essa regulação. Então, quando a gente pensa na medicina chinesa, muitas vezes a gente pensa também que a gente poderia fazer uma escolha melhor dos alimentos que a gente escolhe, do estilo de vida e da própria aromaterapia que a gente vai utilizar para compor esse equilíbrio muito mais harmônico, né? A gente fazer o complemento daquilo que nos falta, o que a gente tem mais dificuldade, a gente compõe um equilíbrio mais harmônico entre o sistema do Yin e Yang. E para fechar esse assunto de movimentos do Qi, eu ainda quero colocar para você uma representação aqui do que são os meridianos de energia. São canais energéticos que eles têm um movimento de fluidez, né? Sempre num sentido longitudinal do corpo. E a gente precisa ter como se fosse um maestro interno, que ele faz a nossa regulação, não no sistema de música de rock and roll, daquelas músicas que a gente vê como algo desarmônico, mas num sistema estilo música clássica, que o nosso maestro interno faz uma fluidez frequencial, que ela é harmônica, que ela é contínua, constante. Então, toda vez que a gente tem processos, por exemplo, de muita raiva ou de medos, de tomar sustos, vai mudar como o fluxo de energia se dá no nosso corpo. Então, nós precisamos fazer com que o nosso maestro interno consiga trazer essa harmonia no fluxo do Qi, para que sempre o nosso corpo consiga fazer um movimento contínuo, constante e harmônico. Então, muitas vezes, quando o nosso maestro interno, né, ele está muito amarrado e ele não consegue nos auxiliar nesse processo, a gente vai ter algo que fica trancado, reprimido. E cada emoção, ela vai trancar mais numa área do corpo. E essas áreas também vão coincidir com os chakras, que são grandes centros de energia, no qual a nossa energia precisa ter movimento e fluidez. Então, toda vez que alguma área fica bloqueada, trancada, a gente vai ter aí algum sintoma desse desequilíbrio. E aí a minha proposta é trazer a aromaterapia e os florais para esse fluxo ser restabelecido de uma forma sutil e gradual. Então vem comigo, vamos falar um pouquinho agora sobre essa parte da aromaterapia vibracional e como a gente pode estar utilizando disso no nosso dia a dia. Eu quero trazer para vocês uma definição de um livro chamado Cura Vibracional, da Deborah Eidson, e ela tem uma definição
que é aromaterapia vibracional, seria um método de cura do corpo físico, emocional, mental e espiritual, usando as propriedades energéticas dos óleos essenciais. E essas propriedades, elas vão estimular estados de conexão que abrem novos canais de percepção. E com isso, a gente consegue promover mudanças na vida das pessoas. Então vamos lá, o que os óleos essenciais podem fazer? Então, primeiro de tudo, eles podem ser catalisadores dessas mudanças, né? A gente vai estar assim integrando todas essas nossas partes, né, de diversas dimensões do nosso ser, e com isso a gente vai conseguir fazer uma investigação introspectiva de quais são as causas raízes nos nossos processos. Então, às vezes a gente tem uma dor ou algum processo que não resolve, que não limpa, que não reorganiza, mas porque a gente está tratando no lugar errado. Então, a aromaterapia, ela pode também atuar naquele local onde a gente reprimiu inicialmente uma emoção, um trauma, e aí ajuda na compreensão de todos os condicionamentos que a gente tem e que dificultam no nosso dia a dia a cura. Eu vejo na medicina chinesa o quanto algumas pessoas elas patinam no tratamento, elas melhoram, pioram. Então muitas vezes eu busquei algo mais sutil para que a pessoa pudesse fazer algo em casa, né? Seguir utilizando uma aromaterapia ou um floral com uma intenção específica, porque também há provas hoje em dia de que quando a gente coloca a nossa intenção, o nosso esforço, a gente consegue que o desejo de promover mudança seja muito mais estruturado. E eu tenho percebido que a intenção do terapeuta, ela também traz essa clareza para o paciente, e essa intenção ela faz com que a mudança ela possa ser muito mais efetiva. Talvez até mais rápida, né? Mas não rápida num sentido só de eficiência, mas a gente precisa que seja eficiente, eficaz, seguro, harmônico. Então, a aromaterapia e os florais podem ser esses mensageiros, esses catalisadores que vão fazer esse processo de mudança. Cada óleo essencial e cada floral vai ter uma frequência única, específica, né? Na natureza a gente vai ter tantas diferenças entre os produtos, porque a gente vai ter alguns que vão agir mais no nosso coração, ou às vezes num outro sistema mais mental, numa questão mais voltada com o nosso espírito, com o nosso chakra básico, por exemplo, da coragem, da certeza, né, do movimento da nossa vida. Então, o que a gente vai vendo é que as diferentes propriedades dos óleos e dos florais também vão fazer com que os diferentes blends ou sinergias tragam efeitos que a gente gostaria. Então, dentro desse olhar, as propriedades, né, dos óleos vão nos ajudar também a liberar esses diferentes bloqueios energéticos de uma forma muito personalizada. Porém, vendo, né, que a gente tem essa personalização, tanto na acupuntura, eu nunca gostei muito de padrões e de a gente usar protocolos fixos. Eu gosto de ouvir cada paciente, de estruturar o que a gente vai trabalhar a cada sessão, e eu passei a usar a aromaterapia também dentro desse olhar, de ver o que a pessoa precisa naquele dia, porque pode ser que normalmente ela precise de movimento, ou que ela precise de uma energia mais quentinha, mais yang, ou talvez algo que disperse, mas a gente também varia dentro dos nossos dias, dos nossos períodos, né? A mulher com os seus ciclos de mulher, a gente também vai ser várias versões dentro de uma mesma mulher. Então a gente pode estar olhando naquele dia o que a pessoa precisa para trazer aquele alento daquele momento. Então eu passei a ver que os óleos e florais vão estar atuando dentro desse olhar, mas eu comecei a ver diferentes padrões que se repetem em muitas pessoas. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês agora
da minha prática. Inicialmente eu comecei fazendo blends para as pessoas levarem e usarem como roll-on, mas no decorrer do tempo eu percebi que se eu usasse um spray floral com óleos essenciais durante a sessão, a cada 10 minutos eu borrifava um pouquinho, alguma essência, né? Essência, na verdade, como aroma, mas não essência química, mas sim o óleo essencial com floral, uma essência frequencial, né? Eu percebi que borrifando a cada 10 minutos eu conseguia trazer um efeito de intenção para aquele paciente. Eu via que muitos pacientes chegam, mas eles deitam na maca, mas eles não conseguem relaxar, eles ficam suspirando ou a respiração é difícil. Então eu montei algumas sinergias que tenham intenções específicas de relaxamento e descendência da energia que subiu muito, ou de trazer força para que suba aquela energia que está com dificuldade de subir, então uma tonificação maior, e também um outro blend que ele trabalha com a liberação daquelas pessoas que estão sempre trancadas, como se os órgãos internos estivessem amarrados e a musculatura estivesse muito presa. Então vou contar um pouquinho de alguns casos clínicos agora, do que eu venho utilizando na minha prática e vamos juntos, assim, eu vou até conversar um pouquinho com vocês e a gente vai poder ver o quanto isso pode até trazer uma identificação com outras pessoas que também sintam as mesmas coisas. Então eu passei a utilizar um blend que hoje eu até tenho ele para comercialização, que é chamado de Calmaria, que ele é um blend que une vários óleos essenciais que trazem uma característica de descendência, de relaxamento. Então eu utilizo a lavanda, a laranja doce, o limão siciliano, o grapefruit, como óleos que eles trazem esse processo de descendência, de acalmar, de trazer um conforto, uma liberação. E o que eu percebi, eu uni alguns florais também nesse blend, que é um floral de ansiedade e preocupação, então ele vai auxiliar na mente muito ativa. E ele auxilia também naquelas pessoas que têm uma tendência de ter o pensamento muito repetitivo, ou pessoas hoje com até diagnósticos de TDAH, de questões voltadas para esse caminho assim de ter a mente que não para nunca. Eu uni junto um floral também do estresse e agitação e esse do intenso viver, que atua nesse processo do mental. Então o que eu percebi que se durante as sessões eu utilizasse essa sinergia, que a pessoa conseguia devagarinho fazer um movimento do Qi descendo lá para os pés, auxiliar de novo que esse fluxo se retome e que em vez de a gente ter esse calorão da cabeça ou essa tendência, né, de a energia não descender, não ancorar, eu conseguia fazer esse movimento do Qi mais preciso. Então, esse blend chamado Calmaria, ele foi me auxiliando que essas pessoas com essa tendência a explosões, irritabilidade pudessem também levar para casa e fazer algo como um tratamento de uso 2, 3 vezes ao dia. E gradativamente elas conseguiram regular muito o seu sono, a sua concentração, nesse estado de diminuir todo o processo de agitação. Eu também montei uma outra sinergia que eu chamei de impulso, que a ideia seria trazer a energia da Terra, que é uma energia muito de tonificar e de auxiliar a trazer aquele aterramento como algo de reenergização. Os florais que eu utilizei são bem voltados à vitalidade, à renovação, florais que trabalham nos medos, então coragem, confiança, e também um que nutre a mente. A gente vê que a nutrição do cérebro pela medicina chinesa é regida por canais energéticos que vêm lá dos nossos pés. Então essa sinergia que eu chamei de impulso é uma sinergia que eu utilizo para trazer essa ascendência de energia para aquelas pessoas que estão num
num estado de muita prostração, de depressão, de dificuldade de tomada de decisão, de não conseguir se concentrar por falta de energia, por às vezes uma fraqueza constitucional ou até um processo assim de ter tido alguma doença no qual ela consumiu muita energia vital. Então, que óleos essenciais eu utilizei? Eu utilizei o alecrim, utilizei a tangerina, o capim-limão, também um pouquinho do limão siciliano e do hortelã-pimenta. Então, esse blend com essas diluições, né, junto com os florais, possibilitaram muitas vezes fazer esse movimento da subida do yin das pernas para que o fluxo se retome. E às vezes, em alguns pacientes, eu até utilizo em alguns momentos o calmaria para trazer a descendência e logo em seguida o impulso para trazer de novo esse movimento de subida do Yang. Então, eu percebi nesses anos de prática o quanto a gente utilizar desses ajudantes, né, invisíveis, mas que eles têm esse poder de adentrar dentro do nosso cérebro em apenas 3, 4, 5 segundos, que eles atuem no sistema límbico, que atuem limpando traumas, trazendo consciência e auxiliando nesse livre fluxo do Qi. Então, auxiliar a descender, a ascender, a liberar bloqueios, auxilia muito que a nossa acupuntura ou uma prática de massagem, de ventosa, o que seja, tenha uma eficiência muito mais, talvez assim, até dinâmica, rápida e até harmoniosa e prazerosa. Eu já atendi muitos pacientes que eu nem expliquei tanto sobre o poder dos óleos essenciais, mas que eu fiz uma proposta de a pessoa experimentar e de sentir o que isso traz, né, dentro da sua prática. Então, a gente faz uma experiência de a pessoa fechar os olhos e de ela se concentrar no processo da sua respiração e de a gente borrifar esse óleo essencial ao seu redor para que ela possa sentir que efeito que o Qi, que a energia vital vai ter no seu dia a dia. Então, geralmente o que eu faço? Eu peço que a pessoa feche os olhos e que ela borrife ao seu redor, né? E que ela possa perceber em pelo menos uns 30 segundos como essa prática vai funcionar no seu fluxo, né, de energia. E aí, quando a gente localiza assim, ó, isso aqui tá bem mais harmonioso, eu senti que liberou meu diafragma, que tá fazendo com que o fluxo agora se regule, eu tava com calor excessivo, agora eu sinto que aliviou esse processo e que eu tô conseguindo circular, que eu consegui relaxar, que a minha musculatura deitou na maca e eu consegui curtir de estar aqui em vez de eu estar aqui impaciente, né? Então eu fui descobrindo o que funciona para cada pessoa. E aí eu montei mais alguns blends. Tem um blend que eu chamei de inspiração, que eu utilizei alguns óleos do eucalipto e do hortelã, mas que eu uni com alguns óleos essenciais de algumas árvores, que são o pinheiro silvestre, o cedro e o olíbano, para trazer toda essa força da imunomodulação, mas também esse movimento de a gente retomar toda essa parte respiratória, liberar os fluxos. Toda vez que a gente está sempre com a sensação de estar atrasado ou devendo algo, ou sempre assustado, a gente vai ter uma tendência de que o Qi se bloqueie, como se a gente tivesse sempre trancado. Então, essa formulação, ela vai trabalhar todas as questões de respiração, mas também esse livre fluxo de inspirar a nossa mente, né? A conexão espiritual que vem do Líbano. E aí eu percebi que na energia, quando a gente testa esse sprayzinho chamado inspiração, a gente faz esse movimento de o maestro interno conseguir seguir todo esse fluxo e às vezes pessoas que tinham uma tendência de
de ter esse trancamento, elas ficam muitas vezes com a mão fria, as extremidades frias, pés e mãos. Então, a inspiração ajuda nesse processo de a gente aos pouquinhos ir galgando uma diminuição do uso de corticoides para quem tem asma, bronquite, essa regulação térmica do corpo por uma circulação melhor, e também esse processo de iluminação da mente para que a gente possa de novo ouvir a nossa alma, o nosso espírito, a nossa consciência quântica, né? Chamem como vocês quiserem, mas a gente conseguir estar conectado com essa nossa verdade interior. Eu percebo que muitas vezes, se a gente está dissociado por conta de algum trauma ou de algum processo de o nosso mental ser muito forte e a gente achar que tem que, né, seguir por um caminho definido, às vezes a gente se distancia da nossa verdade, da nossa missão, do nosso propósito. Então, o que eu percebo é que esse spray que eu denominei inspiração, ele também vai auxiliar como um blend que pode trazer a pessoa de volta à conexão com a sua alma, né? E quando a gente tá na alma, a gente vai fluir muito melhor em toda a nossa verdade. Então, esses 3 são os que eu mais utilizo na minha prática clínica. Porém, o que eu descobri? Eu sempre tive uma grande sensibilidade de me conectar com as pessoas, de ter uma empatia. E como terapeuta, muitas vezes eu carregava também os processos dos outros, né? Uma dor que talvez a pessoa me contava ali no processo da anamnese, da escuta ativa, eu acabava carregando para o meu dia. Então, eu percebi que eu também precisava de um spray que eu denominei limpeza e proteção, que é um spray que eu utilizo muito entre os pacientes que eu atendo, né, para a limpeza da minha sala, mas que eu também montei ele nesse período da pandemia, porque eu pesquisei vários óleos essenciais que tinham efeito antiviral, antisséptico, mas eu também pensei muito nesse processo de quando a gente está sobrecarregado, por receber, às vezes, muitas informações dos outros ou muitas informações sensoriais, a gente, às vezes, utiliza muito de telas, de televisão, né, celular. Então, a gente recebe muitas informações visuais e auditivas e a gente precisa, às vezes, conseguir se limpar de todo esse fluxo. Então, eu montei um blend utilizando alguns florais de limpeza, mas também os óleos essenciais do eucalipto, do tomilho, da melaleuca, que é o titri. Coloquei um pouquinho do cravo, do alecrim e o olíbano. Então, essa fórmula, quando eu sinto ela também na energia e que eu solicito, né, que as pessoas percebam o que você sente, né? Há uma diminuição do processo mental e de a gente liberar essa sobrecarga do nosso dia a dia e a gente consegue de novo estar mais fluido para aquilo que tem que ser feito naquele momento. Então, eu percebo que a sutileza, né, do terapeuta e esse exercício do próprio paciente de ir aumentando a sua sensibilidade a perceber as influências, o que eu preciso hoje no meu dia, o que eu preciso estar trazendo para a minha vida que eu não estou conseguindo, né? E o que eu posso estar liberando aí de traumas, de coisas, exercer esse desapego é muito importante. Então, a minha ideia de trazer esses blends tem sido muito interessante nesses anos. Agora vai fazer mais ou menos uns 5 anos que eu venho já estruturando, né, essa questão da empresa. Eu acabei chamando até de Joy Aroma e Floral, já que eu uso florais e óleos essenciais no mesmo produto. Eu percebi que essas 2 frequências que vêm da natureza e das plantas, elas agem em dimensões diferentes. Então, a gente consegue que o óleo essencial
natural, por ele ser muito concentrado, ele faz um efeito muito mais físico junto com esse vibracional, e o floral ele vai trazer assim, como se ele harmonizasse e auxiliasse que seja sutil e que seja harmônico todo esse processo de mudança. Então eu percebo o quanto a aromaterapia e os florais vêm ajudando todos os meus pacientes e muito a mim também, em toda a minha descoberta de como ajudar mais as pessoas, de como estruturar essas mudanças. Então, se você ficar interessado em conhecer um pouco mais do meu trabalho, no final eu vou colocar as minhas páginas, tanto no Instagram, meu site, porque a gente pode estar trocando ideias de como você, terapeuta, também poderia estar utilizando da aromaterapia e dos florais no seu fluxo de atendimento, entre um paciente e outro. Então eu percebo que a gente tem esse processo de limpar e de não carregar aquilo que não é nosso, faz com que a gente viva muito melhor. Então agora, para fechar, eu quero fazer um pequeno resumo dos movimentos do Qi, pensando nas sinergias que eu criei. Então, primeiro de tudo, quando a gente pensar o calmaria, que é esse que, né, tem a cor do universo para trazer o fluxo de descendência, ele pode servir para quê? Para a gente diminuir a ascendência excessiva do fogo e do elemento madeira, né? A gente poderia pensar de temperamentos, ele ajudar os coléricos, né, a baixar essa energia vital. Quando a gente pensa no impulso, já que ele vai trazer energia para cima, esse crescimento, essa expansão, ele vai ajudar o temperamento dos fleumáticos, que tem às vezes dificuldade, né, de se mover, de se colocar num processo assim de direção, e a gente poderia pensar em pessoas em convalescência, processos de a gente não conseguir tonificar a energia do cliente, do paciente, da forma que a gente gostaria, então a gente pode utilizá-lo para impulsionar, trazer força, energia, tonificação, auxiliar para a mente, para o corpo, para o físico, para o emocional, essa força. O inspiração, ele vai trabalhar na liberação do fluxo do Qi, auxiliar nesse movimento quando ele está amarrado. Às vezes o amarrado pode ser também do terra, que fica embolado. Então, o inspiração, ele sempre vai liberar bloqueios, tanto dessa parte do diafragma e do respiratório, como também esses bloqueios do elemento terra, que a gente fica às vezes com um pensamento repetitivo e que embola todos os processos digestivos. Então ele vai auxiliar nas duas coisas e também nessa conexão espiritual de a gente trazer aí o uso do olíbano como acordar da nossa essência, da nossa espiritualidade. Ao mesmo tempo, aqui a gente poderia pensar nos sanguíneos, que às vezes precisam, né, centrar melhor o seu fluxo, o seu movimento. Os melancólicos, a gente também pode utilizar do impulso e do inspiração para trazer toda essa parte do movimento de uma forma muito melhor. Mas eu gosto de utilizar o limpeza e proteção com os melancólicos, porque a gente limpa um pouco daquele lamento, daquela coisa de a pessoa não conseguir, né, enxergar as coisas de uma maneira mais clara. Então, o que eu acredito é que a gente pode trazer essa parte dos óleos essenciais e florais como esse auxiliador, esse catalisador de não pensar só num ajuste físico, mas também nesse ajuste vibracional, energético, trazer consciência, trazer essa nossa percepção da intuição e perceber o nosso próprio, essa habilidade de percepção do nosso movimento, do Qi, de quando a gente está precisando um movimento mais de introspecção ou de expansão e trazer essa integração de tudo aquilo que a gente está vivendo, mas a gente viver com propósito, com alma, com espírito. Então, o que eu quero trazer para vocês
Vamos olhar para esse novo formato de a gente utilizar com muita sensibilidade, com muito cuidado, segurança, mas que a gente possa, né, utilizar de todo esse processo de aromaterapia e florais de um jeito lúdico também, não precisa ser sofrido. A gente pode fazer com que esse processo de cura, de transformação, de mudança possa ser gradativo, sutil e um movimento contínuo na nossa vida. Então eu vou deixar agora aqui para vocês os meus endereços. Quem quiser entrar em contato, eu tô deixando o meu site da acupuntura, tô deixando o meu Instagram também, da Joy Aroma e Floral, que é essa minha ideia de levar um pouco de alegria, energia através da aromaterapia e dos florais. Eu acho que também é uma possibilidade, pode me seguir no Instagram. E aqui eu tô deixando o meu WhatsApp para que, se alguém quiser também tirar dúvidas, trocar ideias, eu tô muito aberta, porque eu sinto que é uma missão minha auxiliar na cura das pessoas e numa mudança progressiva de consciência, de despertar espiritual, para que a gente possa, cada um, tá mais na sua verdade, na sua estrutura que faz sentido, sabe? Se algo não tá fazendo sentido, a gente tem que achar um outro caminho e trazer essa nossa verdade para fora, porque aí a gente vai ser um indivíduo melhor, vai trazer um coletivo melhor por esses somatórios de indivíduos mais felizes e integrados. Então é isso que eu quero trazer hoje para você, e espero que eu tenha contribuído e que eu deixe aqui uma sementinha desse novo olhar vibratório, aromático. Então, quando você fechar os olhos e experimentar um óleo essencial, né, veja o que ele faz de movimento no seu corpo, porque esse livre fluxo do Qi, ele é necessário para a nossa saúde, para a nossa harmonia e para a gente fazer grandes coisas. Então, muito obrigada por ter me acompanhado até aqui. Estou muito feliz de poder partilhar um pouco da minha experiência com você.